se existem versículos ou coisas que falam sobre a maldição hereditária na Bíblia, né? Às vezes o pessoal pega Romanos 5, onde eles falam sobre a questão de Adão, onde nós herdamos natureza de pecado. Natureza de pecado, natureza impura, que é esse corpo de carne aqui impuro, por telegonia. Sabe o que é telegonia? São os dados, como para quem já conhece a questão do Éden, que ocorreu lá no Éden, ou seja, houve uma superfecundação entre o paternal, Eva ficou grávida de Satanás e de Adão. Né? E os dados genéticos de mutação permanecem na humanidade para sempre, porque uma vez que uma mulher ela tem contato com um homem, os dados genéticos eles podem influenciar na mulher e em descendentes futuros, tá? Na questão de natureza. Só que o filho ele vai ser de quem fecundou. No caso, uma mulher ela tem contato com um homem X pela primeira vez. Esse homem X, os dados ficarão ali. E é possível que, às vezes, em descendentes futuros que essa mulher tiver com outro homem, alguns dados sejam passados para essa criança, só que dados genéticos. Então, a natureza de pecado, isso é um conhecimento dos antigos, tá? A ciência de hoje é lixo, ela vai negar isso, tá? Só que isso, a gente tem provas, um dia eu vou fazer uma live só sobre isso. A gente tem provas na natureza, etc., que isso ocorre. Isso, principalmente nos mamíferos. E tudo que ocorre nos mamíferos ocorre com o ser humano. Isso é um fato, tudo. Tá? E só que eles negam isso por quê? Porque eles querem que as pessoas tenham influência promíscua, que as mulheres não liguem, os homens não liguem, e que todo mundo e fica aquela bagunça. Né? Então, essa natureza de pecado que é passada de Adão para nós, ela é por telegonia, ela não é uma maldição hereditária da maneira que o pessoal está pensando. Tipo assim, fulano pecou, você leva a culpa. Isso não existe para Deus. Cada um dá conta de si mesmo para Deus. Tá? Agora, algumas pessoas, elas podem falar, por exemplo, sobre aquela questão de Deus visitar aquele que é maldito até a quarta geração, mas ele abençoa até a milésima. O que significa isso, Samuel? Para quem já conhece também a questão da semente e da serpente. E como nossos códigos genéticos eles estão contaminados, se duas pessoas elas são muito más, Deus pode permitir que um filho do maligno venha nascer para aquele casal. Ou seja, o que é o filho do maligno? Um ser maligno, espiritual que não vem de Deus e que venha nascer ali. Então, ele pode permitir isso até em um número de 4 gerações. Só que ele é muito misericordioso, porque ele abençoa até a milésima. E Deus, a maioria das vezes, ele tem misericórdia das pessoas. Isso não ocorre sempre, não é tão comum. Por isso que eu comento em algumas lives que existem rituais de fertilidade, onde as pessoas se submetem a várias questões, vivem uma vida completamente detonada e promíscua, e aí nesses encontros, entidades se manifestam ali, etc., e aí pode vir desencadear justamente essa lei espiritual que Deus falava no passado, de amaldiçoar até a 4ª geração, que era nascer filhos malignos, porque a nossa natureza física está contaminada. Então, isso se chama epigenética, ativação e desativação de genes. Um exemplo, por exemplo, que no incesto, lá de Ló e as filhas, aqueles descendentes, foi dito aos hebreus que eles esperassem 10 gerações para se casar com aqueles descendentes. Por quê? Uma questão espiritual, e os seres que nasceriam ali seriam Néfilim, seres malignos. Só que após passar aquilo, tanto o teor genético, a carga espiritual daquele ato, passaria, e aí sim, eles poderiam tomar, após 10 gerações, daquelas pessoas. Isso é interessante. Então, tudo na Bíblia tem um porquê. Então, isso não é maldição hereditária espiritual. É isso que as pessoas precisam entender. Maldição hereditária espiritual, ela não existe, como apregou no sistema religioso. Tudo isso que eu estou falando aqui é uma questão ali de natureza de carne de Adão, que não tem nada a ver com o teu espírito, e essa questão que às vezes Deus permitia que às vezes um filho do maligno nascesse para certas pessoas. Por isso que às vezes algumas pessoas podem nascer psicopatas. Se você talvez procurar o histórico do que aconteceu com aquela família e por que nasceu aquele cara ali numa família específica, você vai encontrar coisa. Alguma coisa às vezes aconteceu para que aquele cara nascesse naquela família. Vou dar um exemplo bobo
Acho que é do filme daquele Sexta-feira 13, do Jason, aquele cara doido lá, ele era um psicopata, era um demônio, uma coisa horrível lá. Mas o nascimento dele, se eu não estou equivocado, é porque houve toda uma coisa horrenda lá, né? A mãe dele se submetia a alguns tipos de rituais lá, e vários homens foram com ela e tal, e ele nasceu. Fruto de alguma coisa, algo do tipo. Você vê que eles sabem que alguma coisa terrível conecta para que um filho venha a nascer, um filho maligno venha a nascer. É uma pena que os filhos malignos sabem essas coisas, porque eles, né, conhecem o mundo espiritual, e o povo de Deus não sabe nada dessas coisas. Né? O povo de Deus meio que parece que não tem noção dessas coisas, então acaba não entendendo essas passagens. Agora, eu quero ler aqui, olha que interessante, para que vocês compreendam. Provérbios 26. Eu li hoje para uma irmã. Como o pássaro no seu vaguear, e como a andorinha no seu voar, assim a maldição sem motivo não encontra pouso. Quando alguém fala assim, ah, Samuel, e existe os espíritos familiares, a Bíblia fala dos espíritos familiares, só que eles não têm permissão para tocar alguém ou continuar alguma coisa na vida de outra pessoa, se não há causa, se não há algo que aquela pessoa venha fazer e que aquele espírito venha ter direito legal para tocar naquela vida. Compreendem isso? Então isso aqui é Bíblia, ó. Como o pássaro no seu vaguear e como a andorinha no seu voar, assim a maldição sem motivo não encontra pouso. Né? Isso está em Provérbios 26, verso 2. A maldição sem causa não encontra pouso. Então, se qualquer cara fala assim, cara, a Bíblia diz que não existe. O duro que para explicar para aquelas pessoas aqueles outros versos, elas não vão entender, né? Porque elas geralmente não entendem a semente da serpente, não entendem a questão daquilo que é a Escritura quando ela fala sobre Adão, etc. É difícil, né? Mas vocês que já estão aqui num outro nível, então estou explicando aqui para vocês. Então não existe espírito familiar que fica passando automaticamente para você. Não, não existe. Agora, eles acompanham famílias, por isso são chamados de espíritos familiares. Acompanham famílias e ficam ali. Então, o pai é bêbado, um cara mau, não sei o que e tal, né? Ele tem assolado por essas entidades essa questão, ok. O filho não necessariamente pode ser assim. Pode ser uma pessoa de um tipo de índole diferente, né? E ele venha se comportar bem ali com Deus. Só que, vamos dizer que aquele filho, de repente, nasça nesse tipo de lar, acaba ficando revoltado também, e aí vem a repetir o mesmo processo. Aqueles mesmos demônios que estavam ali no pai, aí eles vão olhar e falar assim, opa, temos direito legal para agir, porque o cara está pecando, né? Está bebendo, então vamos fazer a mesma coisa. Aí sim, você vê a questão daquilo agindo. Mas não é hereditária. Compreendem isso? E a Escritura, ela não deixa aberto que eu estou aqui, e aí eu tenho meu filho, e eu tenho uma maldição, sei lá, X, meu filho automaticamente terá maldição X porque ele é meu filho. E aí você tem que orar para quebrar isso. Não, não é assim. Né? Agora, como eu disse, existem espíritos que acompanham, e se você repetir o pecado de quem te gerou, do teu bisavô, de todas as outras gerações anteriores, automaticamente, meu amigo, você está dando motivos para uma maldição encontre pouso. Compreende? Né? Que algo maligno venha encontrar pouso em você. Né? E aí, cabe a você o quê? Se libertar. E para você se libertar, aí compete a você o quê? Ter uma vida sadia que venha, como eu posso dizer, te libertar automaticamente das coisas de Deus. Eu vou até colocar aqui, ó. Que a pessoa, ela também perguntou aqui hoje, no dia de hoje, no grupo de Telegram, né? E o que eu faço para me libertar de qualquer coisa do tipo? Então eu leio Deuteronômio 30, do verso 19 ao 20, que diz o seguinte: Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês. Isso aqui é para a existência, é um grande tribunal divino. De que coloquei diante de vocês a vida e a morte. E aqui tem um livre-arbítrio, tá? Claro que os pessoal calvinista lá, que pregou a predestinação programada, né? Que eles não entendem para a existência, eles são legadores de texto, eles rasgam esse texto, literalmente, da Bíblia deles. E eu já vi alguns explicando, eles fazem uma confusão, falando, que aqui o contexto, não tem. Não, cara, é muito claro aqui, ó. Para você escolher entre vida e morte. E aí Deus diz, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus. Ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida,
e ele dará a vocês muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Aí eu falei para a irmã, apenas obedeça a Deus, e que todos os grilhões eles serão rompidos no poder de Cristo na sua vida automaticamente. Se a pessoa não dá motivo, nada lhe sobrevém, muito menos de pessoas que foram seus familiares e de alguém que queira colocar algo em você. A Bíblia diz que cada um dá conta de si mesmo a Deus. Imagine que eu tivesse que dar conta do fulano do lado, gente, do meu vizinho. Meu vizinho pecou, então eu tenho que dar conta daquilo. Não é assim. Por isso que a própria questão da pré-existência é a única resposta bíblica, clara, que já estão nos textos, mas que alguns negam, que mostra que nós não herdamos pecados dos nossos pais, no termo moral. A questão física de Adão é uma coisa, de natureza, de pecado. Até Jesus veio numa natureza onde ele teve que suar, ele urinou, ele defecou, ele sangrou, suou, né? Ele teve todas as dificuldades aqui. Agora, a moral é outra coisa. A moral é que não existe eu ficar automaticamente maldito porque fulano de tal fez alguma coisa. A Escritura diz que os pais não pegam, que os filhos não pegam pecados dos pais. Jesus deixou bem claro. Eu tenho colocado várias vezes nessas lives sobre tudo isso. Então, creio que fica bem claro essa questão de maldição, né? Para que vocês compreendam. Não confundam a permissão que vocês dão ao longo da vida de vocês com a assolação de espíritos malignos, familiares, que ficam, porque eles se organizam. Então, eles falam assim, vocês ficarão naquela família, e nas pessoas ali ao redor, que se juntaram àquelas famílias, assolando a vida dessas pessoas. Se alguém der lugar, continuem o mesmo processo. Muitas vezes eles podem ver que a pessoa, às vezes, ela não vai partir para o lado de vícios, por exemplo. Mas eles vão tentar buscar fazer uma outra coisa. Eles ficam ali só observando. Entendeu? Então, nós constantemente, diariamente, estamos em um tipo de guerra. Alguém está comentando aqui, uma semente da serpente, né? Pode gerar um filho do Criador? Os filhos do maligno, eles não geram filhos para o Criador. Agora, existe um entendimento antigo entre eles, nesses círculos de escolas de mistério, que eles compreendiam que, às vezes, de tempos em tempos, eles queriam gerar um filho do maligno, mas como o nosso DNA também por telegonia, isso é interessante, uma telegonia ao revés, né? Em si, o nosso DNA está contaminado. Só que a base mesmo, a base, ela é adâmica. Então, é possível que, às vezes, em algum tipo de ocorrência, nessas escolas de mistério, eles entendiam que, às vezes, poderia nascer um filho não oportuno para eles, que eles não queriam. Eles falam que o cara, de repente, seria bom. Tá? Por questão genética herdada, muito antiga, porque todos eles têm resquício ainda do que? De Adão. Isso que é interessante. Tanto que os Nefilim, eles eram chamados do que nos textos bíblicos? De humanos. Eles são chamados de humanos. Lá em Gênesis 6, as mulheres que se uniram aos filhos de Deus, falam que eles geram o quê? É bíblico isso, né? Não é o Samuel que está falando, é a Bíblia, tá? Homens de fama. Né? Ou seja, então o Nephilim, ele é um humano. Então, a base adâmica, ela é, porque aí você fala, mas Samuel, não foi Satanás, então o espírito vem de Satanás? Sim, só que a base de natureza desses seres é nascer o quê? Em corpos tipo homens, né? A questão é que muitas vezes eles desenvolviam o quê? Maior crescimento, porque a carga espiritual daquele ser causava mutações, então geralmente ficava todo desengonçado, grande, crânios diferentes, ossada diferente, etc. Tá, ok. Mas como eu disse, às vezes é possível algo do tipo. Então, nessas escolas de mistério que eles faziam, esses ritos de fertilidade, eles compreendiam que, às vezes, poderia ocorrer de algo do tipo. Mas isso é completamente raro, raríssimo. Por isso que Deus, ele era muito, inclusive, cuidadoso que os hebreus nunca se misturassem com eles, para que os filhos do maligno não viessem a nascer na linhagem dos hebreus. Isso é muito bíblico, isso é muito profundo.